É verdade, você tem razão, Harley. O movimento anarquista, o movimento anarco-sindicalista em Santos, no início do século passado, vale dizer, em 1900, 1900 e pouco, no princípio dos anos do século passado, foi de fato relevante, foi marcante, eu diria a você, para a história política da cidade, para essa trajetória combativa de lutas forjada no movimento operário que Santos de certa forma até hoje carrega e ostenta com muito orgulho, né? Não é à toa que o brasão da cidade diz, né, o lema diz assim, à pátria ensinei a caridade e a liberdade. Então toda essa história, né, significativa de Santos, né, passa sem dúvida nenhuma pelo movimento anarquista. E o anarco-sindicalismo foi marcante, foi uma das características mais fortes dessa história da nossa cidade, do nosso município, né? Então, naquela época, quer dizer, no início do século passado, pela força dos imigrantes italianos, dos imigrantes espanhóis, então, este movimento anarquista, que era um movimento que, em síntese, lutava pela acracia, ou seja, pela ausência de governos, né? Ganhou força, sobretudo no movimento operário, né? Nas federações operárias da época, né? E acabou crescendo, tendo uma importância, inclusive política, considerável. Foi um movimento de ressonância nacional, hein? Sem dúvida, sem dúvida. Há o próprio Congresso Operário de 1908 retrata isso muito bem, né? A luta dos trabalhadores daquela época, todos de formação anarquista, né? No sentido de regulamentar enfim, a atividade laboral. A luta pelas 8 horas, por exemplo, de trabalho teve início lá, né? Foi um dos focos principais daquele congresso, veja, de 1908. Então, por tudo isso, não é à toa, e aliás merecidamente, que Santos, àquela época, era considerada a Barcelona brasileira. Muito antes de ser considerada a Moscou brasileira, Santos já havia sido cunhada como a Barcelona brasileira pela força do movimento anarquista do início do século passado, né? Então, por aí você pode ter uma ideia do que representou aquele movimento, que depois, mais tarde, foi dissolvido pelas forças de repressão, pelas inúmeras prisões de suas lideranças, enfim. Mas, de qualquer forma, foi um movimento marcante, inclusive que você, como estudante de jornalismo, que está se formando em jornalismo, é importante que fique registrado, quer dizer, que o movimento anarquista sempre foi um movimento libertário, né? E um movimento que se valia do jornalismo impresso, exatamente para expressar todas as suas teorias, toda a sua indignação contra o poder econômico, contra o capitalismo selvagem, etc, etc. E todas as teses anarquistas e do anarco-sindicalismo. Santos havia a União dos Operários, que era um jornal para propagação das ideias anarquistas da época. Diversos jornais, outros exemplares, como a Aurora Social, e todos eles focados, quer dizer, na plebe, que era o grande jornal anarquista, né, de nível nacional. Então a imprensa operária sempre foi muito forte em Santos. E tudo isso tem a ver com a tradição, tem a ver com a tradição libertária da nossa cidade.